Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta segunda-feira. Segundou, né, rapaz? Hoje, dia 23 de outubro de 2023. Estamos começando mais uma semana de vídeo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Agora é a hora daquela pergunta, né? E aí? Como foi seu final de semana? Foi bom? Foi ótimo? Foi joia? Foi tudo isso aí? Ah, não foi tão bom assim? Mas tenha fé em Deus que as coisas vão melhorar com certeza, tá bom? Pois é, o meu foi bom, passei trabalhando, foi bom demais, né? Então, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. A você que você sabe que não tem vídeo aqui no sábado e também no domingo, né? Mas a você que dê uma visitada aqui no nosso canal, percebi aí que mesmo não tendo vídeo, as nossas visualizações aumentaram, né? Então, muito obrigado a você que na correria da semana não dá para assistir todos os vídeos aqui, evidentemente, você assiste partes, né? Mas no final de semana você faz isso, você vem aqui, analisa e vê os vídeos que foram postados aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Te agradeço por isso. Hora da gente falar de futebol, falar de esporte para você que tá ligado aí com a gente. Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, na sua reta decisiva aí, né? Falaremos também do campeão da Série C do Brasileirão, rapaz. Já já a gente conta quem foi o campeão da Série C para você que tá ligado com a gente. Falaremos também do Botafogo, né, rapaz? O Bota em nota. Botafogo diz que não vai medir esforços para enfrentar o Fortaleza na terça-feira. O jogo do Botafogo contra a equipe do Atlético Paranaense deu um problema, né, de energia no sábado à noite, né? E só foi terminar no domingo. Né? O primeiro tempo foi no sábado e o segundo tempo no domingo devido aos problemas aí de energia. Falaremos do Vasco, né? Se competir como fez contra o Flamengo, o Vasco ficará mais perto da permanência. Falaremos também do GP dos Estados Unidos. Hamilton e Leclerc são desclassificados após a corrida. E ainda, tríplice coroa, Sassá vibra com acesso, título e artilharia da Série C. Abre aspas, atingi todas as minhas metas, fecha aspas. E mais, falaremos da Raposa que venceu o clássico contra o Atlético Mineiro. Após protestos no Cruzeiro, o Ronaldo vence primeiro clássico, né, Cristiano? Como gestor e projeta, abre aspas, 10 finais, fecha aspas. Essas informações e um pouco mais a gente traz para você já já. Vamos fazer uma análise aí desse campeonato brasileiro, as possibilidades de rebaixamento. A gente traz já já para você que tá ligado com a gente. Você vai falar só de rebaixamento, Cristiano? Não, vamos falar da parte de cima da tabela também. Palmeiras venceu, o Bragantino venceu e ficou a 7 pontos do Botafogo, rapaz. Pois é, quem diria que no final do campeonato o Bragantino seria o principal perseguidor aí da equipe do Botafogo. Mas já vê o Flamengo ali também com 9 pontos, né? O Flamengo diminuiu essa porcentagem que era aí, a pontuação, na verdade, que era de 11 pontos no começo da rodada. O Flamengo diminuiu para 9 pontos. Era 11, agora é 9. Botafogo empatou, o Flamengo venceu o clássico contra o Vasco da Gama. Mas é assunto para daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa aí a sua curtida, mais conhecida como like. Tem um espacinho aqui de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, a sua família, enfim, todo mundo aí nos seus grupos das suas redes sociais. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Marque lá em todas para que o YouTube possa te avisar aí sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Dito isso, a gente vai ali e dá 2 recados para você, né? Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também Porções e Bolos da Linde. E a nossa tradicional vinheta, e a gente volta já já com muito mais para você.
Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Tamo de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer notícia, trazer informação pra você que tá ligado e ligada com a gente aqui no nosso canal. Pois é, eu não falei aqui na abertura da excelente vitória do Internacional, na verdade atropelo, né? O Internacional atropelou aí a equipe do Santos, ameaçadíssima aí da zona de rebaixamento, né? Santos que havia perdido em casa por 3-0 para a equipe do Red Bull Bragantino na última rodada. Ontem, meu amigo, foi atropelado, mas literalmente, pela equipe do Internacional lá no Beira-Rio. 7-1 Internacional contra a equipe do Peixe. Vamos falar de Premier League. Douglas Luiz atinge recorde no Aston Villa e mira volta à seleção. Após 2 meses de temporada, o brasileiro com mais gols nas 5 principais ligas da Europa não é um centroavante, muito menos um meia, é um volante. Douglas Luiz, ele estabeleceu aí uma marca inédita ao marcar 2 gols na goleada do Aston Villa por 4-1 contra o West Ham e reitera sua principal meta com a boa fase, voltar à seleção brasileira. Vivo um momento de muita realização com meu clube, companheiros e também familiares. Todos têm colaborado bastante para minha performance estar no nível que hoje ela se encontra, disse Douglas, e disse mais: tenho trabalhado muito focado dentro e fora de campo, em busca dos objetivos da temporada, e voltar a defender a seleção brasileira é das prioridades. Tenho esperança de que, na hora certa, todo o sacrifício será recompensado, afirmou aí o jogador do Aston Villa, né, rapaz? Há um mês, o volante deu uma indireta após ser destaque na vitória por 1-0 contra o Chelsea, um dia após a segunda convocação de Fernando Diniz na seleção brasileira. Aos 25 anos, ele tem 9 jogos pelo Brasil e vive um dos melhores momentos da carreira. Douglas Luiz não atua pela seleção desde outubro de 2021, na goleada por 4-1 contra o Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Desde então, ele nunca mais foi chamado para a equipe. Contra o West Ham, o volante ex-Vasco marcou pela 6ª partida consecutiva do Aston Villa em casa na Premier League. Nenhum outro jogador do clube atingiu tal marca. O brasileiro chegou aos 7 gols nos últimos 6 jogos como mandante do time
aí de Birmingham. No campeonato inglês, 4 na atual temporada e 2 na última. Pois é, rapaz, é a evolução aí do jogador Douglas Luiz, né? Que agora tem 6 gols em 14 jogos pelo Aston Villa em 2023-2024. E 5 gols na atual edição da Premier League. Nenhum outro brasileiro tem mais gols que ele nas grandes ligas da Europa. Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e também França. Os mais próximos aí são os atacantes Ederson, do Atalanta, e Sabinho, do Girona, ambos com 2. O Aston Villa é o 5º colocado da Premier League com 19 pontos, colado em Liverpool e também o Tottenham, ambos com 20 pontos. A equipe volta a campo nesta quinta-feira pela Liga Conferência contra o AS Alkmaar, na Holanda. Pois é, o bom momento aí do brasileiro Douglas Luiz, né, rapaz? Eu só não acho legal ele ficar dando essas cutucadas no técnico, né? Porque cria ali uma situação complicada. Você ficar criticando as convocações do técnico, jogue sua bola como ele está jogando. Continue jogando bola, que uma hora a oportunidade vai aparecer. Agora ficar, eu estou jogando muito mais bola e não me convoca, etc e tal. Eu não acho legal. É você criar uma situação com o técnico, Fernando Diniz, não dá. Continue jogando bola quietinho, caladinho, que as coisas vão acontecer sem dúvida nenhuma. Até porque a seleção está num momento muito ruim, muito complicado, né? Complicado demais. Já a gente vai falar da goleada, rapaz. A goleada que o Santos sofreu, né? O Santos sofreu uma goleada aí pro Internacional no Campeonato Brasileiro. Pois é, rapaz. Vamos falar de Fórmula 1, né? GP dos Estados Unidos. Hamilton e Leclerc são desclassificados após a corrida. Os resultados do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 2023, vencido por Max Verstappen, mudou após o fim da prova. Lewis Hamilton, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, foram desclassificados por infrações atestadas na inspeção técnica. Desta forma, Lando Norris assume a segunda colocação da prova em Austin e Carlos Sainz sobe a terceira posição, fechando o pódio. Hamilton e Leclerc infringiram o artigo 359 e do regulamento técnico da F1, ou seja, a Fórmula 1. O texto faz referência à espessura da prancha de madeira no assoalho, que deve ser de pelo menos 10 milímetros, com tolerância a partir de 9 milímetros. A questão foi encaminhada aos comissionários pelo delegado técnico da Fórmula 1, Joe Bayer. Pois é, rapaz, polêmica, né? As notas emitidas pelos comissários atestam que Mercedes e Ferrari reconheceram que a medição feita aí pela equipe técnica da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, estava correta. As equipes alegaram que o alto desgaste na prancha provavelmente foi fruto da combinação única da pista acidentada e do cronograma da corrida sprint, que reduziu o tempo de checagem nos carros antes da corrida. A desclassificação de Hamilton influencia ainda a briga pelo vice-campeonato da Fórmula 1 2023. A desvantagem para Sérgio Pérez, que era de 19 pontos após a prova, passa a ser de 39 pontos. 244 de Checo contra 201 de Lewis. Fato curioso é que, como resultado atualizado, Logan Sargent da Williams sobe da 12ª posição para a 10ª colocação, garantido em casa o primeiro ponto da carreira na Fórmula 1. Rapaz, regulamento é feito para ser cumprido, né? Pois é. Em outros países essa coisa funciona, né, rapaz? Por que não funciona aqui no Brasil, rapaz? Se é aqui no Brasil, eu tô falando de Fórmula 1, mas a gente poderia transferir pro futebol, que é o esporte mais praticado aqui, né? Tá lá no regulamento, mas ele nunca é cumprido realmente. Já a gente fala a fundo de Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B e da Série C, né? Série C também vai ser destaque aqui
pintou o campeão da Série C 2023. Falar do Botafogo, o Botafogo tá injuriado, rapaz, porque teve prejuízos, né? Com a partida contra o Atlético Paranaense. Botafogo que jogou começou a jogar contra o Atlético Paranaense no sábado, e o jogo foi até, na verdade, parou, porque a falta de energia, ficava indo e voltando, um problema, né? E de início a Light disse que era problema no Engenhão, dentro do Engenhão, né? E não tinha nada a ver com a Light é a distribuidora de energia do Rio de Janeiro, tá, gente? Como se fosse a Coelba aqui na nossa Bahia. Ela disse que não tinha culpa do que estava acontecendo. Ontem a mesma disse que o problema foi uma falta de distribuição de energia, né, no bairro aí onde está o estádio do Engenhão. Como é que mudou assim, né, rapaz? Aí eu até ouvi alguns comentários de alguns botafoguenses, e quando você faz isso, você abre realmente precedente. Eu não acredito que tenha sido sabotagem. Eu não acredito. Porque assim, se eu acreditar que o Botafogo foi sabotado no jogo contra o Atlético Paranaense, no Brasil não pode ter campeonato. Não pode ter campeonato. Se eu acreditar, né, que o Botafogo foi sabotado contra o Atlético Paranaense, não pode. Na minha opinião, os 2 gols foram de forma irregular. Principalmente o do Atlético Paranaense, que estava impedidaço demais o Pablo. E para mim, o gol do Tiquinho, ele empurra o zagueiro Thiago Heleno. Para mim, na minha maneira de ver o lance, né? Tem um espacinho de comentários aqui, você pode discordar de mim sem problema nenhum. Né? Sem problema nenhum. Democracia é isso, né? Pois é, mas assim, Botafogo começou jogando no sábado, o jogo foi 9 horas da noite, assim, o juiz deu, não lembro agora quantos minutos que o juiz deu de acréscimo, não foi todo, porque a energia ficava indo e voltando. Resolveu, depois de 2 esperas, de meia hora, foi 1 hora de espera, né? A energia não voltou por completo, e aí o jogo foi interrompido, foi remarcado para ontem, 3 horas da tarde, sem público, porque tinha um clássico no Maracanã entre Flamengo e Vasco, e não podia policiamento se deslocar para o Engenhão, por isso o jogo foi realizado, o segundo tempo foi realizado sem público, e as 2 equipes continuaram empatadas em 1-1. Botafogo tem um jogo na tabela marcado para terça-feira, mais conhecida como amanhã, mas devido ao tempo, a CBF não quer permitir que o Botafogo jogue amanhã, mas o Botafogo está batendo o pé e quer jogar amanhã, rapaz. Em nota, o Botafogo diz que não vai medir esforços para enfrentar o Fortaleza na terça. Cristiano, por que o Botafogo quer jogar na terça-feira? É bom lembrar, Fortaleza está na final da Copa Sul-Americana. Hoje é dia 23, daqui a 5 dias, o Fortaleza joga a decisão da Copa Sul-Americana. O Botafogo, e está no direito dele, se o Botafogo jogar essa semana ainda, ou hoje, ou amanhã, ou na quarta, com o Fortaleza evidentemente que vai jogar com o time reserva. Por quê? Porque está na final da Copa Sul-Americana. E ele vai, né, dar prioridade à Copa Sul-Americana. É lógico. E o Botafogo quer se aproveitar disso. E ele tem todo o direito. Cada um com seus problemas. O Botafogo está pensando no Campeonato Brasileiro e o time do Fortaleza pensando na Copa Sul-Americana. Simples assim. Porque assim, normalmente é o clube que bate o pé para não jogar em tão pouco tempo. Mas o Botafogo quer jogar. Se o Botafogo quer jogar, a CBF tem... Não, vamos fazer o jogo. Não vejo problema nenhum em o Botafogo jogar amanhã. Ah, mas tem que ter não sei quantas horas de diferença. Mas o Botafogo quer jogar. O Fortaleza jogou no sábado, quando perdeu para o Bahia por 2-0. Domingo, segunda, 3 dias. O jogo na terça é à noite. Vamos acompanhar então, claro que a gente vai acompanhar, se o jogo for amanhã, a gente coloca lá no nosso Instagram,
Você que não sabe o nosso Instagram ainda, é o @Cristiano, aliás, Cristiano Santos Radialista, Cristiano Santos Radialista no Instagram. A gente coloca sempre notícias por lá. E também no TikTok, Cristiano Santos, Cristiano Santos. Cristiano Santos V lá no TikTok. É muita rede social, né, menino? Que até confunde a cabeça aqui do menino. Mas no TikTok é Cristiano Santos V. A gente está sempre informando você por lá. Claro que se hoje tivermos aí uma definição, se o jogo do Botafogo com Fortaleza vai ser realmente amanhã, a gente vai postar por lá. E claro, amanhã a gente repercute aqui no nosso canal. Mas o Botafogo, né, emitiu uma nota aí querendo jogar hoje. O Botafogo pediu à CBF que volte atrás na decisão de adiar o jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que aconteceria na próxima terça-feira, ou seja, amanhã. Em nota publicada na noite de domingo, o clube afirmou que não vai medir esforços para que a programação anterior seja mantida. A decisão de adiar foi tomada, na verdade, pela CBF por causa da suspensão do jogo anterior entre o Alvinegro e o Atlético Paranaense. A partida teve de ser retomada, como já expliquei aqui, ontem, domingo, de modo que não seria possível atender ao intervalo mínimo de tempo entre os jogos previstos no regulamento de competições. O Botafogo criticou a decisão da CBF de adiar a partida sem comunicá-lo e afirmou que os jogadores têm condições físicas para disputar o jogo contra o Fortaleza. O clube vem mantendo aí a programação de treinamentos normais para segunda-feira. Está previsto aí para nesta segunda-feira, hoje, um treino normal de pré-jogo, com análises de vídeos e atividades de bola parada. Ao longo do dia, o Botafogo enviou à CBF uma série de documentos e ofícios relevantes, como rege o regulamento, atestando que os jogadores estão aptos e habilitados para disputar a referida partida, a despeito do intervalo entre os jogos. Uma decisão tomada de forma conjunta entre atletas, comissão técnica e diretoria, com apoios das áreas de saúde e performance. O Botafogo representado, na verdade, por seus atletas, quer jogar e tem em mãos todas as exigências necessárias, diz aí parte da nota. O artigo 26 do Regulamento Geral de Competições, que determina o intervalo de 66 horas entre as partidas, prevê exceções, desde que sejam autorizadas pela diretoria de competições. É isso que o Botafogo está tentando. Pois é, o Botafogo emitiu a sua nota aí, não sei o que vai acontecer. Porque assim, se não deixar o Botafogo... Eu sei que está lá no regulamento, mas todo o regulamento, quando é para favorecer os clubes, dar alguma vantagem aos clubes, não digo vantagem desleal a outros clubes, não. Favorecer, eu digo assim, né? Uma paz, vamos colocar assim, o regulamento, ele funciona, né, rapaz? Não, aqui está no regulamento e não vai, não. Agora, quando é para prejudicar os clubes, por exemplo, remarcar um jogo novamente, aí o regulamento não funciona, não vamos fazer isso, porque por causa disso, se o Botafogo, gente, o mais prejudicado seriam os jogadores do Botafogo, mas a parte clínica do Botafogo, os médicos do Botafogo estão dizendo que os jogadores estão bem fisicamente para jogar. Isso é questão de bom senso. A não ser que a CBF e as demais pessoas, né, que comandam a entidade nacional tenham uma outra, não análise, né, mas tem aí uma outra coisa. Porque é nítido, e o Botafogo está no seu direito, que o Botafogo quer jogar nesse momento com o Fortaleza, porque o Fortaleza, com o time dele titular, não vai poder atuar. Não vai poder atuar. E evidentemente que o Fortaleza vai colocar um time misto. E o Botafogo pode ganhar do Fortaleza com o time titular, pode. Mas com o time misto, o Botafogo tem muito mais chances de ganhar. Ainda mais nessa reta decisiva. Né? Agora, eu não sei se a CBF vai liberar, não. Sinceramente, eu não sei. Porque está envolvido
na briga pelo título? Flamengo, Palmeiras, e aí eu não sei. Mas, Cristiano, você não falou do Bragantino? O Bragantino não tem força jurídica para isso. Você acha que nos bastidores o Flamengo não está fazendo pressão para que o jogo seja adiado? Para que o Fortaleza possa jogar com o time titular contra o Botafogo? Você acha que não está fazendo? Você acha que a direção do Palmeiras também não está fazendo isso? É lógico que está, gente. É lógico que está. São interesses. É evidente que está, né? Vamos falar de Vasco da Gama. Se competir como fez contra o Flamengo, o Vasco ficará mais perto de permanência. Pois é, ainda não foi desta vez que o Vasco conseguiu sobreviver fora da zona de rebaixamento. Com a derrota por 1-0 para o Flamengo, ontem no domingo, o time voltou para o grupo dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Mas apesar do resultado ruim, mostrou em campo o porquê de um técnico, Ramon Dias, confiar tanto na recuperação. O Vasco jogou bem no Maracanã, melhor do que o Flamengo de Tite em boa parte do tempo. No entanto, o elenco curto voltou a assombrar o time de Ramon Dias desde os primeiros minutos do clássico, com Marlon Gomes e Rossi machucados. O treinador fez mudanças táticas na equipe em função de Dimitri Payet. Pois é, ao manter o francês como titular, o comandante testou Paulinho mais aberto pela direita, como ele já havia atuado algumas vezes na Arábia Saudita. Estratégia para perseguir os laterais do Flamengo. Ao longo do jogo, à medida que o adversário crescia, Payet e Paulinho trocavam de lugar para este último ajudar também na marcação de Arrascaeta. A troca era constante. Os primeiros 30 minutos foram de superioridade do Vasco no Maracanã. O time de Ramon Dias empurrou o Flamengo para o seu campo de defesa e ensaiou o gol com Praxedes, Gabriel Peck, Paulo Henrique e Verratti. Duas das principais chances saíram dos pés de Payet, com passes na medida para os atacantes. O jogo era tão confortável para o Flamengo que, na verdade, desconfortável, né, para o Flamengo, que o mandante só chegou ao gol de Léo Jardim aos 21 minutos em cobrança de falta de Arrascaeta. Aos 28 eram 6 chutes do Vasco contra apenas um da equipe rubro-negra. A partir daí, o Flamengo passou a mandar no jogo. Com capacidade técnica e física superiores, o time de Tite aproveitou a queda de intensidade do Vasco, que foi valente e resistiu. Zé Gabriel ficou na cola de Arrascaeta e Paulo Henrique anulou Bruno Henrique. Na melhor chance do rival, após escanteio, Léo Jardim operou 2 milagres em finalizações seguidas de Fabrício Bruno. O primeiro tempo terminou equilibrado, com 7 chutes para cada lado. Quem não faz, acaba tomando, né? Precisamos melhorar da metade do campo para frente, porque tivemos muitas chances e não conseguimos concluir, analisou o técnico Ramon Dias após o jogo. Como resumiu o treinador, o segundo tempo fez valer a máxima do futebol. Quem não faz, leva. O Vasco voltou intenso, pressionando aí o Flamengo em blocos médio e alto. Equilibrou o passe, a posse de bola na verdade, né? E brigou pela bola o tempo todo. Tanto que saiu de campo com 20 desarmes contra 13 do rubro-negro carioca. As chances perdidas, às quais Ramon Dias se referiu, realmente deixaram a impressão de que o Vasco poderia ter tido melhor sorte. Durante os 90 minutos, o time teve 4 dessas bolas que não se pode desperdiçar. 16 minutos do primeiro tempo, Payet cruzou de canhota para Verratti. O centroavante ganhou de Wesley no alto e cabeceou no meio do gol para a defesa tranquila de Rossi. Nos 19 minutos do primeiro tempo, Payet lançou Gabriel Peck em profundidade e ele saiu cara a cara com Rossi, que saiu do gol e diminuiu o ângulo do camisa 11, que definiu mal a jogada. Nos 21 minutos do segundo tempo, Lucas Piton cruzou para Verratti na marca do pênalti que, de peixinho, cabeceou à esquerda de Rossi. O goleiro do Flamengo fez grande defesa. Nesse caso, o vascaíno fez o certo. 24 minutos do segundo tempo, Payet cobrou escanteio na primeira trave e a zaga do Flamengo não conseguiu afastar e a bola sobrou para Verratti. O atacante bateu cruzado e Zé Gabriel se esticou para completar para o gol vazio, mas a bola
pegou na panturrilha do volante. Fora essas, né? O Vasco teve outras chances com Praxedes e Gabriel Peck, mas não concluíram bem. O atacante, principalmente, ainda erra muito nas decisões. Foi quem mais finalizou no jogo, mas não conseguiu levar perigo, algo que Ramon vai precisar trabalhar no clube. Tivemos muitas chances, muito mais chances, mas não tivemos a sorte de fazer o gol. Ficamos com um sabor amargo pelo que fizemos hoje, afirmou Medel ao fim da partida. Pois é, rapaz, é o clássico entre Vasco e Flamengo. Aliás, esse clássico aí teve recorde de público no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, né, rapaz? Muita gente no Maracanã para assistir Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Clássico movimentado. O Flamengo fez o gol e mereceu, né? Mereceu ganhar porque teve a oportunidade e fez o gol. Mas se o Vasco tivesse feito o gol ou os gols que perdeu e vencesse o jogo, também era merecido. Não é pra gente chegar aqui e dizer assim, mas o Flamengo ganhou de forma injusta, não. Levou sufoco em boa parte do jogo, o Vasco também levou algum sufoco, então o jogo foi igual, né? Foi decidido aquela coisa que a gente fala sempre, decidido no detalhe, clássico é isso, decidido no detalhe, gol aí do Gerson, Flamengo 1-0. Claro que o Vasco vai ter que vencer o Internacional, né, na próxima rodada. Vencendo, ele tem a possibilidade de sair da zona do rebaixamento e ficar a 2 pontos do próprio Internacional, que bateu o Santos por 7-1, mas é assunto para daqui a pouquinho. Fala de Série D do Campeonato Brasileiro, Tríplice Coroa, Sassá vibra com acesso, título e artilharia da Série C. Abre aspas, atingir todas as minhas metas, fecha aspas, a Série C 2023 tem dono. O Amazonas venceu o Brusque por 2-1. Domingo, ontem, e conquistou o título da competição, um título inédito para o futebol amazonense. E muito dessa conquista tem como protagonista um cara que há alguns anos era mais reconhecido por polêmicas. Mas nesse ano tudo mudou e Sassá teve aí a tríplice coroa da 3ª divisão, o acesso para a 2ª divisão, a taça e a artilharia da competição. Pois é, ninguém nas 4 divisões do Brasileirão fez mais gol que o camisa 99 do Amazonas. Com o gol do título deste domingo, chegou a 18 em 22 partidas. Na temporada, com um marcado pelo Atlético, chegou a 19 chegou a 19, né? E fez a sua temporada mais artilheira em sua carreira. Importância do Amazonas nesta temporada, importância do Amazonas nessa temporada não, é ao longo desses meus 12 anos de caminhada no futebol, é um time que hoje atinge todas as minhas metas, hoje é o time que mais joguei, que mais fiz gol, eu só tenho que agradecer mesmo, disse aí o Sassá, atacante do Amazonas. E olha que o Amazonas esteve aí a ponto de não conseguir nem a vaga. Os dois primeiros jogos do Amazonas no Campeonato Brasileiro da Série C, na verdade no Campeonato Brasileiro da Série C não, no octagonal final da Série C, o Amazonas perdeu. E tinha um risco aí de não vencer, e faltava só 4 jogos para terminar esse octagonal final, né? O Amazonas deu uma arrancada, saiu ganhando, classificou e chegou até a final. Terminou em primeiro, pegou o primeiro do outro grupo, né? Que era grupo C e grupo B, e conseguiu se classificar para a decisão. E foi campeão, rapaz. Parabéns aí ao time do Amazonas. Tá na 3ª, né? Tá na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Após protestos no Cruzeiro, Ronaldo vence primeiro clássico como gestor e projeta 10 finais. Ronaldo não esteve na Arena MRV para o clássico contra o Atlético Mineiro, mas comemorou nas redes sociais a vitória do Cruzeiro por 1-0. O gestor da SAF cruzeirense pediu união da torcida e projetou a reta final do Brasileiro com 10 finais. Pois é, vitória importantíssima. Ainda temos 10 finais pela frente. Tenho certeza que com o grupo único e a força da nossa torcida vamos perseverar, né? Permanecer. Nação, pode acreditar, nosso próximo desafio é em casa contra o Bahia. Contamos com vocês. Uma só voz, um só objetivo. Vamos juntos. Fechado com o Cruzeiro era a hashtag aí
é a hashtag, né, do dono do Cruzeiro. Foi a primeira vitória do Cruzeiro sobre o maior rival desde que Ronaldo adquiriu as ações do clube em dezembro de 2019. O gestor esteve em Belo Horizonte no decorrer desta semana, mas por outros compromissos não pôde comparecer à Arena MRV. Alvo de protestos por parte da torcida no meio de semana, o fenômeno, rapaz, esteve no Mineirão da derrota por 2-0 para o Flamengo na quinta-feira e concedeu entrevista após o jogo. O gestor pediu apoio da torcida nos jogos em casa e União para que o time consiga sucesso na luta contra o rebaixamento. Essa luta vai até o final. O Cruzeiro agora tem um jogo direto, né, contra a equipe do Bahia. O Bahia chegou a 34 pontos, abriu ali 4 pontos da zona de rebaixamento e o Cruzeiro abriu 5. Mas uma nova derrota aí pode voltar, né? Aquele perigo pode ficar mais próximo aí. Então o Cruzeiro tem que continuar evoluindo. Eu já falei aqui do Douglas Luiz. Vamos de mais informação para você que está ligado com a gente. Já já a gente fala mais aí de Campeonato Brasileiro. Fala também que vitória do Santos, hein, rapaz? Que atropelo do Santos. Eu não acompanhei os jogos pela TV, né? Tive que acompanhar ali melhores momentos dessas partidas para poder falar aqui para você. Eu estava trabalhando, né? Acabei não acompanhando todos os jogos aí, mas acabei assistindo aí os melhores momentos desses jogos. Fui buscar informação também para a gente falar aqui para você com mais precisão. Por isso, aguarde só um pouquinho aí que a gente volta para a gente falar de Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A também. A gente vai falar para você que está ligado com a gente os próximos jogos da Série B, os próximos jogos da Série A. Aliás, essa reta decisiva da Série B também está pegando fogo, né? Pegando fogo também, o Vitória cada vez mais perto do acesso para a Série A. Segura aí que eu volto já já com muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícia, trazer informação de Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro para você que está aí ligado com a gente. Os jogos da 33ª rodada do Brasileirão, que fecha hoje, né? No Moisés Lucarelli, o jogo entre Ponte Preta e Ituano. Mas já tivemos aí os confrontos entre Atlético Goianiense e ABC, vencido pelo Atlético Goianiense por 3-1. Tombense 2-1 para cima do Vila Nova. Sampaio, essa derrota custou aí a demissão do técnico, né? Do Lisca, que tinha chegado recentemente aí no Vila Nova. Sampaio Corrêa perdeu para o líder Vitória por 1-0. Com essa vitória, o Vitória ficou aí muito perto da sua volta, matematicamente falando, para a Série A do Brasileirão, né, rapaz? Abriu ali
9 pontos do quinto colocado Guarani nesse momento. Então o Vitória está muito perto mesmo de chegar à Série A do ano que vem. Falta aí 5 jogos, né? 5 jogos, são 15 pontos em disputa. Se o Vitória ganhar a próxima rodada aí e existir uma combinação de resultados aí que o Guarani não ganhar, o Criciúma ali também, o Vitória pode garantir, né? Pode garantir já nessa 34ª rodada a sua classificação para a Série A, matematicamente falando. O Mirassol empatou em 0-0 com o Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto 2-0 para cima do Novo Horizontino, o CRB perdeu para o Criciúma por 1-0, o Juventude vacilou em casa, empatou em 2-2 com o Londrina, o Avaí venceu o Ceará por 1-0, o Sport, uma importante vitória sobre a Chapecoense por 2-1. E hoje teremos a Ponte Preta recebendo o Ituano. A Ponte Preta que, se vencer, chega a 37 pontos e se afasta ali de vez da zona do rebaixamento. Ele pode abrir 4 pontos, né? Complicar a vida da Chapecoense. Engraçado que é o confronto ainda do 15º contra o 16º. Um dos dois vai continuar ali correndo o risco de rebaixamento. Antes da gente passar a classificação, 34ª rodada que já começa na próxima quinta-feira, quando o ABC recebe o Avaí. Na quinta, esse único jogo, né? Depois, na sexta-feira, teremos o Ceará contra o Sport. O Guarani recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O Novo Horizontino recebe a Ponte Preta. Já no sábado, teremos a Chapecoense recebendo a Tombense. O Criciúma, que joga contra a equipe do Sampaio Correia. O Ituano recebe a equipe do Mirassol. E também teremos o Vila Nova contra o Atlético Goianiense. Jogo aí clássico local e também ainda briga, né, por uma das vagas na Série A do ano que vem. No domingo teremos 2 jogos. Londrina recebe a equipe do CRB e o Vitória joga contra o Juventude em casa. Esse jogo pode ser o jogo do acesso do Vitória. Vitória vencendo e tendo uma combinação de resultados aí, o Vitória pode garantir matematicamente a sua classificação para a Série A, o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É o Vitória que está com a faca, o queijo, com tudo na mão para conseguir aí a sua classificação. Falando em classificação, Vitória lidera com 64 pontos. Na segunda colocação, o Sport com 5 pontos a menos, né? Com 59. Em terceiro, o Atlético Goianiense também 59 pontos. Em quarto, Juventude 56. Em quinto, Guarani 55. Em sexto, Criciúma 54. Em sétimo, Novo Horizontino 53. Em oitavo, Mirassol também 53. Em nono, Vila Nova 51. Em décimo, CRB 49. 11º, Ceará 43 pontos. Mesma pontuação que o Botafogo de Ribeirão Preto na 12ª colocação. Em 13º, Avaí 38 pontos. 14º, Sampaio Correia, 36 pontos. 15º, Ituano, 35. Ainda joga na rodada com o 16º colocado, Ponte Preta, que tem 34 pontos. Na zona do rebaixamento, Chapecoense, 33 pontos. Tombense chegou a 31 e está na briga ali para sair da zona do rebaixamento. Já praticamente condenados, Londrina, 26 pontos. Na 19ª, e o ABC já rebaixado na lanterna com 20 pontos. É a situação da Série B do Brasileirão. Vamos falar de Série A da Série A do Campeonato Brasileiro, né, rapaz? Tivemos a vitória do Santos aí como principal destaque dessa rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória, né, rapaz? Tava falando do Vitória aqui. A vitória do Internacional por 7-1 sobre a equipe do Santos na tarde de ontem. Viralizou, né, rapaz? Viralizou. 7-1 Colorado. Vitórias de Fla e Cruzeiro em clássicos. Apagão e novo gol aí de Puskás na Série B. Bola na rede foi o que não faltou na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, nenhum jogo terminou no 0-0. E ainda tivemos a maior goleada da competição no passeio do Internacional sobre o Santos por 7-1. Mas o fim de semana teve muito mais, né? Como Botafogo e Atlético Paranaense, que começou na noite de sábado e terminou na tarde do domingo. Clássicos no Rio e em Minas e até golaço no meio de campo na Série B. Marcado aí por um jogador que já
é candidato ao Prêmio Puskás deste domingo. Ou seja, rapaz, final de semana deu bom, né, rapaz? Para alguns e deu ruim para outros. Pois é, 7-1 Santos, um golaço aí do jogador da Série B no Campeonato Brasileiro do meio de campo. E tivemos também vitórias no clássico, né? Nos clássicos aí, Flamengo e Cruzeiro, que jogaram contra Vasco e contra a equipe do Atlético Mineiro, respectivamente. Mas vamos falar aqui das estatísticas aí depois dessa rodada, né, rapaz? O Bahia, o Cruzeiro e o Inter aumentam chances de ficar na Série A. Vasco e Corinthians e Santos diminuem. Após uma goleada histórica com 7-1 em Porto Alegre, o Internacional maximizou suas chances de permanecer na Série A de 82% para 90%, ao mesmo tempo em que colocou o Santos em muitas dificuldades, com as chances de a equipe alvinegra seguir na Série A em 2024 caindo de 61% para 46%. Vale lembrar que as chances de o Santos ficar na Série A já foram de 23% após a rodada 23, mas depois subiram a 74% após a rodada 26. Essa parece, né, ser aí a tendência nesta reta final da competição, estáveis, e por isso ameaçadas aí de irem para a Série B. As equipes vão ver suas chances variarem muito de rodada a rodada. Com um triunfo no clássico regional em casa sobre o Fortaleza por 2-0, o Bahia aumentou suas chances de ficar na Série A de 77,5% para 88%. Já o Cruzeiro saiu vitorioso por 1-0 fora de casa no clássico estadual contra o Atlético Mineiro e aumentou seu potencial de seguir na Série A de 74% para 85%. Então a chance de permanecer: Bahia 87,9%, Cruzeiro 85,0%, Corinthians 73,9% e o Vasco 60,2%. O Goiás 58,2%, o Santos 46,4%, o América e o Coritiba já caíram, né? O América tem 1,6% e o Coritiba perdeu para o Palmeiras ontem, tem 0,6% de permanecer na Série A do Brasileirão. Vamos continuar falando de Série A do Campeonato Brasileiro, para você que está aí ligado com a gente. Os jogos que aconteceram na 28ª rodada: São Paulo 3-0 para cima do Grêmio, Bahia 2-0 para cima do Fortaleza, Cuiabá empatou em 1-1 com o Goiás. Tivemos o Botafogo empatando em 1-1 com o Atlético Paranaense, Flamengo 1-0 no Clássico Carioca contra o Vasco. Atlético Mineiro perdeu em casa na sua MRV Arena, pela primeira vez aí o Clássico Mineiro. E o Cruzeiro venceu o primeiro clássico na nova casa do Galo, 1-0, gol contra aí do goleiro do Gemerson, né, rapaz? Do Gemerson, na verdade. O Corinthians empatou com o América Mineiro no apagar das luzes em 1-1. O Bragantino 1-0 para cima do Fluminense. E o Coritiba, na noite de ontem, perdeu por 2-0 para a equipe do Palmeiras. Próximos jogos aí, que já começa. É possível que o Botafogo jogue, né? Na terça-feira, que ainda está sem data, o jogo do Botafogo. Pode acontecer esse jogo amanhã, se o Botafogo conseguir reverter essa situação. 29ª rodada, que terá amanhã às 19 horas, o Fluminense recebendo o Goiás. O Bragantino recebe a equipe do Atlético Mineiro também na quarta-feira, depois de amanhã. O Bragantino recebe o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense recebe na sua Liga Arena o América Mineiro. O Palmeiras vai receber o São Paulo no Clássico Paulista também na quarta-feira. Ainda na quarta, o Cruzeiro recebe o Bahia. O Grêmio na quarta-feira também recebe a equipe do Flamengo. O Grêmio vem de 2 derrotas e o Flamengo é o contrário, né? Vem de 2 vitórias na competição. O Cuiabá recebe a equipe do Corinthians. Esse jogo aí também na quarta-feira, às 21h30 no horário de Brasília. Jogo que fecha os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira, o Vasco recebe às 19 horas o Internacional. O Santos tem um jogo na sua Vila Belmiro, né, contra o Coritiba. E o Fortaleza vai jogar contra o Botafogo
possivelmente amanhã, se o Botafogo evidentemente conseguir reverter aí o cenário de adiamento dessa partida. O Botafogo está tentando aí, hoje deve sair a definição se vai acontecer esse jogo amanhã ou se vai ser adiado esse confronto. Classificação do Brasileiro depois de 28 rodadas, o Botafogo segue na liderança, 59 pontos, mas sendo perseguido ali pelo Bragantino, que tem 7 pontos a menos, tem 52 pontos. O Flamengo ganhou e está ali na briga também, 9 pontos, né? Do líder Botafogo, chegou a 50 pontos. Em quarto, Palmeiras, que voltou para o G4 do campeonato, depois da vitória contra o Coritiba, chegou a 47 pontos. O Atlético Paranaense, com empate, chegou a 45 pontos, é o quinto colocado. Em sexto, Grêmio com 44. Em sétimo, Atlético Mineiro 43. Em oitavo, Fortaleza 42. Em nono, Fluminense 42 pontos. Em décimo, São Paulo 38 pontos. Em 11º, Cuiabá 37 pontos. 12º, Internacional com 35 pontos. 13º, Bahia 34 pontos. Mesma pontuação que o 14º colocado, Cruzeiro. Na 15ª colocação, o Corinthians com 33 pontos. 16º, Goiás, 31 pontos. E o Vasco abre a zona do rebaixamento com 30 pontos, seguido aí pelo Santos em 18º, na 18ª colocação. O Coritiba continua na 19ª colocação, mesmo com a derrota, com 20 pontos. O América Mineiro segura a lanterna com 19 pontos. É a situação de momento do Campeonato Brasileiro Série A do Brasileirão, pegando fogo nessa reta decisiva. A briga aí pelo título, né? Depois das vitórias de Bragantino e Flamengo, voltou, né, rapaz? Voltou aí a ter uma briga novamente, né? Pelo título entre Botafogo, Bragantino e Flamengo. Palmeiras ainda está distante, né? Está distante aí 12 pontos do Botafogo. E a briga ali também pela Libertadores, né? Pela Libertadores da América. E também, principalmente, o que está mais acirrado nesse momento é a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Claro que vamos acompanhar tudo e a gente vai trazer para vocês. Repito, hoje deve sair a definição se o jogo do Botafogo com Fortaleza será amanhã. Saindo a definição hoje, nós colocaremos lá, postaremos no nosso Instagram, que é o @Cristiano Santos Radialista no Instagram. Por isso que é importante você seguir a gente lá. E também no TikTok, Cristiano Santos V. Nessas duas redes sociais e também no facebook.com/Cristiano Santos, você vai ficar sabendo se sair a definição da partida do Botafogo, se será hoje ou vai ser realmente adiada para uma próxima data. É isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro vídeo aqui no canal, né? Começando mais uma semana de vídeos aqui no canal. Se gostou, tem um espaço aqui para você comentar sobre os nossos assuntos, dá a sua opinião aí sobre o que falamos aqui nesse vídeo, nesse nosso primeiro vídeo desta semana. Claro, deixa aí a sua curtida, que é muito importante, ajuda demais a gente. Quanto mais curtida tiver, a plataforma YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso vídeo. Aí ela espalha por toda a plataforma para alcançar mais e mais pessoas. E também compartilhe esse nosso vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais, aí nos seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se você não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva aí no canal, porque também ajuda demais a gente. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa mandar uma mensagem aí para o seu e-mail e também para o seu celular, dizendo que tem vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá, evidentemente, para assistir os nossos vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no coração, abraço para vocês também, abração para vocês também. Às 18 horas, se nosso querido e bom Deus nos permitir, a gente volta com as notícias e informações de Brumado, da região, da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no coração, a gente se fala, a gente se vê.